Eu trago como tema dessa mensagem algo que eu já compartilhei com os líderes lá atrás, há uns 6 meses atrás, mas que é importante para nós como alinhamento, como igreja, como corpo, como família de Deus. O tema da mensagem é: Jesus veio para servir, amém? Jesus veio para servir. E como é que Jesus lidera a sua igreja? O princípio da liderança de Jesus é muito simples, muito básico. Para você que é líder, para você que é um anfitrião, um anjo da guarda, um líder de treinamento, ou até mesmo um membro que deseja fluir em Jesus Cristo, fluir na presença de Deus, o princípio da liderança de Jesus está em resolver os problemas, amém? O princípio da liderança de Jesus é em suprir a vida das pessoas, é entender aquilo que ela está passando, e Ele vem com suprimento. Jesus, Ele veio para servir. Eu quero abrir um texto-chave dessa mensagem, Mateus 20, 28. Compartilha conosco no telão, por favor. Aonde diz a respeito daquele que não veio para ser servido, mas veio para servir. E Mateus 20, 28 diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Na sua caminhada, no seu dia a dia, Jesus, Ele sempre perguntava por algo, e as perguntas de Jesus eram: o que eu posso fazer pelos outros? O que eu posso, ou melhor dizendo, como é que eu posso servir? Como é que eu posso satisfazer as necessidades mais prementes de um ser humano? Quando Jesus chegava numa aldeia, amados, e isso para nós é algo muito especial de se contemplar, meditar, pensar em Jesus, é entender que quando Ele chegava numa aldeia, numa cidade, ou seguia pelo caminho que fosse, as multidões vinham com Ele, amém? E isso para mim diz muita coisa, muita coisa. Tem pessoas que às vezes se preocupam dizendo: aquela pessoa só está comigo porque é uma interesseira, ou aquela pessoa só está vindo falar comigo ou andando comigo porque agora eu tenho isso. Mas deixa eu te dizer algo, esse nunca foi o pensamento de Jesus. Mas as pessoas, aonde Jesus estava, as pessoas seguiam Ele. E isso para nós vale como reflexão, amados, porque se hoje aonde nós estamos sozinhos, não existe pessoas que querem estar ao nosso lado, não existe pessoas que querem caminhar conosco, que querem nos seguir, isso é um sinal, isso é uma mostra de que eu não tenho servido as pessoas. E quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós vemos mais. Nós vemos em Jesus que aqueles que eram doentes, eles iam atrás de Jesus em busca da cura. Que nós possamos nele, sempre estar dispostos a isso, amém? Às vezes nós não entendemos porque temos o nosso emprego, porque temos o nosso carro. Às vezes não entendemos o porquê nós temos um alimento. Às vezes não entendemos que os dons espirituais estão sobre a nossa vida. O dom de cura, o dom de discernimento de espírito, o dom da fé. O ministério de serviço era o primeiro aspecto do ministério de Jesus. Então, se desejamos fluir no Espírito, se desejamos fluir em Cristo Jesus, que esse seja o primeiro aspecto do coração da igreja de Jesus, porque Ele é o cabeça. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele continua sendo servo, Ele continua sendo aquele que serve. Jesus tem prazer nisso, tem satisfação nisso. Ele quis dar a sua própria vida para resgatar muitos, para nos tirar de um mercado de escravos. Ele nos resgatou.
Quando nós dizemos na palavra de Deus que Ele é o Redentor, por quê? Porque Ele nos resgatou do mercado de escravos. Desde a criação, amados, quando nós olhamos no livro de João, no capítulo 1, mostra que Ele já começou servindo. Coloca para nós, por favor, João 1, capítulo 1, versículo 3. Servir e sustentar o que Ele servia, o que Ele dizia, o que Ele determinava. Esse era o trabalho de Jesus. Todas as coisas foram feitas por quem? Por Ele. Entenda isso, porque Jesus Cristo criou todas as coisas. Todas as coisas que nós vemos hoje, amados, se nós vemos o irmão, olha para o seu lado, e eu quero que você contemple esse irmão que você está vendo hoje, porque isso é criação dele, isso é formosura dele. Todas as coisas que nós vemos hoje, foi Ele que criou. A palavra de Deus diz, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito sem Ele nada se fez. Olha o versículo número 4, próximo, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Servir e sustentar o que Ele servia, o que Ele dizia, o que Ele determinava. Esse é o propósito dele. Ele fez, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O que significa isso? Significa, Ele fez, Ele serviu, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o centro. Esse é o princípio do ministério dele. Amados, ou nós caminhamos em direção à luz, ou nós deixamos de clarear. Por que isso? Dentro daquele Espírito que hoje habita em nós. Por que isso? Porque muitas vezes nós permitimos que o Espírito flua na direção de servir, no princípio de Jesus. Mas muitas vezes não. Muitas vezes o carro é meu, a casa é minha. Muitas das vezes as coisas são minhas, o dinheiro é meu, a roupa é minha, e eu só consigo pensar em mim mesmo. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui em Jesus Cristo, e hoje nós somos feitos nele, amém? O Espírito que habita em nós é o Espírito dele. Hoje nós somos o Cristo aqui na terra. A primeira coisa que precisamos conhecer é que desde a criação, Jesus, ao criar todas as coisas, Ele criou com o pensamento de servir a criação. Esse é o desejo do Senhor. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, qual que é o propósito dele? É servir a criação, é canalizar todas as coisas, é fazer com que todo o dinheiro desta terra vá para a mão de um avarento. Não é o desejo dele. Não é o desejo dele. Por quê? Porque ele visa servir, ele visa abençoar. Colossenses 1,16, coloca para nós, por favor. Ele já criou visando servir a criação. Em Colossenses 1,16, a palavra de Deus é muito clara e diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. 17, próximo. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quando nós vemos Jesus no seu ministério, quando nós vemos Jesus manifestando a sua glória, servindo as pessoas, se colocando à disposição das pessoas, é porque a palavra de Deus deixa muito claro isso. O que ele criou, ele sustenta. Diga para o seu irmão hoje, diga para ele: você é suprido por Deus, você é sustentado por Deus. Fala para ele: sabe essa vestimenta, essa roupinha bonita que você está aí hoje? Foi Deus que te deu. Foi Deus.
Sabe, na hora que você foi embora daqui com a caroninha que você vai pegar, foi Deus que te deu também. Foi Deus que faz todas as coisas. O que Ele fez, a palavra de Deus diz que não somente Ele fez e sustenta, mas Ele fez e Ele governa também estas coisas. Todas as coisas em Cristo subsistem. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o mantenedor de todas as coisas criadas nos céus e na terra. E debaixo da terra, Ele é a fonte da vida. Esse é Jesus Cristo, esse é aquele que reina e governa sobre a minha vida, sobre a sua vida. O segundo ponto que nós podemos levantar aqui é o servir, nos servir. Jesus trouxe inspiração dos profetas. Ele foi chamado também de Rabi, amém? Sim ou não? Foi chamado de mestre. Por quê? Porque Jesus, ele servia ensinando. Nós temos professores do cursão aqui. Tem aí? Um professor aí já? Você é professor também? Glória a Deus. Por que ele era chamado de mestre? Porque ele estava lá disposto a servir. Servir o quê? Agora eu vou servir ensinando. Está no ministério dele, está no propósito dele, está naquilo que ele veio para o qual ele foi designado lá dos céus. Por isso que quando as pessoas diziam por ele, eu não posso somente ouvir mestre, mas não, eu preciso entender, se a pessoa reconhece ele como mestre, é porque ele servia no ministério do ensino, amém? Hoje existe, né, nós falamos aqui da festa, da decoração, e glória a Deus por tudo isso. Por quê? Porque existe o trabalho na igreja e o trabalho da igreja. Existe o trabalho que é feito aqui para receber os irmãos, para que juntos venhamos adorar o Senhor, para que tenhamos um ambiente limpo, umas cadeiras limpas, para que tenhamos um ambiente agradável, para que tenhamos energia elétrica, para que possa comportar o som, para que possa comportar o telão para publicar os versículos. Existe todo um condicionamento na igreja. Nós estamos aqui, mas enquanto eu estou propagando a mensagem, o Duca está fazendo um fundo musical, e o Cícero já está lá com tua mesa, manipulando os versículos, e aí nós vemos as irmãs lá dentro, ensinando as crianças, e existe todo um trabalho acontecendo, todo um ministério, amém? Do servir, que é a vida da igreja. E quanto mais nós entendermos isso, quanto mais nós entendemos o princípio de Jesus, mas Ele se manifesta em nosso meio, porque Ele já está em nós, amém? Ele foi chamado também de Rabi, porque Ele servia ensinando. Coloca para nós João 1,38. Em João 1,38 diz: e Jesus, voltando-se, vendo os que o seguia, disse-lhes: o que buscai? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde é que tu vais pregar, mestre? E lhe disse: vinde, vede. Foram e viram onde ele morava. Não, no 38. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhe: o que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Em outras traduções diz: o que tu vais pregar? E aí nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que as pessoas seguiam Jesus. Por quê? Porque queriam ouvir Ele, queriam ouvir a mensagem do reino dEle. João 20,16, no dia da ressurreição, diz, falando a Maria, né? João 20,16, disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre, aquele que a ensinava, aquele que estava disposto a ensinar. E aí nós vemos algo, amado, algo que está em nosso meio, um Espírito que está em nosso meio, um Espírito de Jesus, que tem anseio, desejo a ensinar. Qual o desejo de Deus? O desejo é que as pessoas nos procurem e queiram ouvir a mensagem, queiram aprender,
que você acha disso? O que você acha daquilo? O que você tem para dizer a respeito do reino? Após uma pescaria frustrada à ordem do Mestre Jesus, Pedro obedeceu e lançou as redes. Colocas aí para nós, Lucas 5:5. Quando nós olhamos o ministério de Jesus, é um ministério muito forte no ensino. Quando nós falamos a respeito do cursão, daquilo que acontece aqui, da formatura, de algo que você concluiu, dos professores que estão sendo levantados, é algo muito poderoso da parte de Deus, da vontade de Deus. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. O que ele reconheceu em Jesus? O ensino, a palavra. Quando nós olhamos, nós vemos as pessoas, te procuram e dizem: líder, eu tenho um problema de emoção, eu tenho um problema financeiro. E nós, aqui está a resposta, aqui está a direção, creia nisso. Eu tenho um problema no casamento, aqui está a resposta. E sob a tua palavra, mestre, Abi, eu vou lançar as redes. Nós temos dois posicionamentos aqui: pessoas que procuram com problemas emocionais, problemas financeiros, problemas no casamento, mas muitas das vezes não faz como Pedro, não lança a rede, dizendo: é isso, então eu vou nessa direção. Lucas 8:24. Em Lucas 8:24 nós vemos: e chegando-se a ele, os despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, fez bonança. Nós vemos Jesus neste momento contemplando um momento mais difícil. Por que eles procuraram Jesus nesse momento? Era um momento difícil da vida, amados. Eles estavam passando um medo, estavam passando uma dificuldade naquele momento. Mas até nos momentos mais difíceis da vida, quando se levantam os ventos dentro de casa, quando se levantam os ventos no seu ministério, quando se levantam os ventos nas suas emoções, na sua mente, tempestade na sua empresa, quando a fúria da água assusta, Ele traz bonança. Amém? Jesus traz bonança. Por quê? Porque esse é o ministério de Jesus, é nisso que Ele tem prazer, é para isso no qual Ele foi designado. E quando uma mulher terrivelmente doente vai procurar Jesus, em Lucas 8:45, Jesus diz: quem me tocou? Agora já não é mais o ministério do ensino, mas é o ministério da cura. Ele está pronto para curar, Ele está pronto para abençoar. E Ele diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Esse ensinamento vai trazer paz, esse ensinamento vai trazer cura, esse ensinamento vai trazer libertação, vai acabar com a opressão, vai acabar com o medo que você tem tido na sua vida. Tudo vai poder hoje. Hoje você pode ouvir e seguir as instruções do Mestre, porque este é o ministério de Jesus, é o ministério do servir. Em Hebreus 7:25, Ele é o dono das nossas vidas, amém? Amém? Ele é o dono da sua vida também? Glória a Deus, assim seja, assim seja. Jesus serviu também, sabe como? Como intercessor. Olha o que diz em Hebreus 7:25: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus,
vivendo sempre para interceder por eles. Ministério de Jesus, nós somos chamados a interceder pelos irmãos, a deixar o Espírito Santo fluir. Ele serviu e serve também, sabe como? Como advogado, e advogado fiel. Esse é para quando alguém vem falar mal de outra pessoa para você, e você diz: ela tem um advogado fiel. Você está perdendo o seu tempo falando do que ela faz, de como ela se comporta. Ela tem Jesus, amém? Ela tem Jesus. Olha o que diz 1 João 2:1. Ele mostra que nós não estamos sozinhos. 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Diga assim: eu tenho um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? É isso que você tem, é isso que Ele é isso que é o ministério dele, amados. Então, deixa o Espírito fluir, o Espírito do advogado, o Espírito de dizer: pô, mas por que você está perdendo o seu tempo? Existe um sangue sobre a vida dessa pessoa, existe um advogado sobre a vida dessa pessoa, por que você está perdendo o seu tempo falando dela? É o ministério do servir. Podemos servir curando as pessoas, podemos servir ensinando as pessoas, podemos servir intercedendo pelas pessoas, podemos servir sendo advogado pela vida dessas pessoas, direcionando a Cristo Jesus, aquele que é o único advogado, amém? Apenas nós apontamos para Ele. Jesus é o Consolador. João 16:7. João 16:7 diz: mas eu vos digo a verdade. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. É o Consolador que está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quando nós olhamos para Jesus, amado, nós vemos e nós entendemos que existe o ministério do servir. A base de Jesus Cristo para nós, o avanço dessa igreja, amado, nessa região, nessas casas, nessa vizinhança, ela compete no servir, compete no deixar Jesus fluir. Hoje nós somos embaixadores de Cristo Jesus, amém? A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores dele, nós somos sacerdócio real. A palavra de Deus diz que nós manifestamos Cristo nessa terra, a glória de Deus nessa terra, a vontade de Jesus Cristo para nós é essa, não existe outra, é essa. O liderar a igreja hoje, amado, ela se resume em servir. Em servir o irmão, em servir as pessoas que nos rodeiam, em servir. Porque qual que é o princípio do mundo? O princípio do mundo é tirar vantagem do que os outros têm. O princípio do mundo, ele é totalmente contrário ao princípio de Deus. O princípio do mundo é quando a pessoa tem um tênis bonito, é querer ter um igual, ou até mesmo querer tomar o tênis daquela pessoa, fazer de tudo para que aquilo não seja dela, mas agora seja meu. É um princípio totalmente contrário. É um princípio de inveja. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, Ele é tão lindo, mas tão lindo, mas tão lindo, que Ele se resume em servir de uma maneira muito simples, amor. Muitas vezes tudo que a pessoa precisa é um copo de água.
Quando a pessoa caminha muito, vem lá do Itapeva para cá, o que ela precisa quando ela chegar aqui? Com um bebedouro ali, tendo água, um copo, água. Quando nós olhamos o ministério de Jesus, não é um ministério complexo, não é um ministério pesado, não é, mas é simples. É um ministério simples. Então, quando nós entendemos as coisas de Deus, quando nós entendemos a maneira como Jesus Cristo manifesta a tua glória, como Jesus supria as pessoas, nós entendemos que se a pessoa tinha fome, ele dava comida. Nós percebemos que se Jesus encontrava um endemoniado, os discípulos não foram, mas ele foi lá até o Gadareno. A libertação que ele precisa, Jesus ofereceu a libertação. Quando nós vemos a mulher hemorrágica, o que ela recebeu? Cura. Quando nós vemos ali a samaritana, que não havia uma aceitação sobre a vida dela, o que Jesus diz? Eu aceito, toma dessa água, flua nessa direção. Quando nós vemos a caminhada de Jesus dia após dia, no momento que a mulher ia ser apedrejada, o que ele foi ali perante a mulher? O advogado dela. Atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Onde estão os seus acusadores? Eu também não te acuso, diz ele. Quando nós olhamos para Jesus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, amados. E às vezes o que a pessoa precisa? Às vezes você vai sentar no sofazinho ali, você vai perceber na casa dela que ela precisa de um sofazinho. Às vezes é um dia muito frio e você vai perceber que naquele dia frio essa pessoa não veio com blusa. Por quê? Porque estava querendo passar um friozinho? Não, porque muitas vezes não tem uma blusa para pôr. Por isso. E aí nós começamos a estar sensível em direção àquilo que o Jesus desenvolvia nessa terra. As pessoas o seguiam. Eu declaro claramente, muitas pessoas vão seguir você e o seu ministério, amém? As pessoas vão se sentir bem, vão se sentir suprida. Por quê? Porque hoje você é rei e sacerdote nessa terra. Porque hoje você é destinado a reinar nessa terra. Não seja avarento, não seja mesquinha, não é essa a vontade de Deus para nós. Não é esse o Espírito que habita em nós, não é esse. É um Espírito que flui, um Espírito que manifesta, um Espírito disposto. Um Espírito disposto. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus também é a propiciação. A propiciação de nossos pecados. Ele foi muito além, muito além. Ele aplacou a ira de Deus, ele aquietou a ira de Deus, e fez com que nós sejamos transbordantes do amor dele. Coloque em 1 João 2, por favor. É isso que nós somos nele. 1 João 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo, aleluia, diga assim, de todo mundo. Ele é nosso reconciliador, amém? Nosso reconciliador. 2 Coríntios 5,19, coloca para mim por favor. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E pôs em nós a palavra da reconciliação. A nossa liderança hoje, amado, nós como igreja nessa terra, nós incumbido aqui hoje nesse bairro, designado a algo muito poderoso da parte de Deus, muito grande, um propósito muito grande da parte de Deus, consiste na liderança de Jesus.
quando entendemos que somos um corpo e diante desse corpo existe um cabeça que lidera, que direciona, nós entendemos a liderança de Jesus. Nós entendemos que fomos chamados para nele, amém? Estando nele, entendendo que somos supridos por ele, entendendo que somos ricos nele, que somos abençoados nele. Quando nós entendemos essas coisas, nós entendemos que fomos chamados para suprir o povo de Deus naquilo que Deus nos confiou. Nós somos chamados para isso. É para uma festa country, vamos suprir. É para receber agora para o culto, vamos suprir. É em relação a uma célula, 1 quilo do amor, vamos suprir. É para ensinar os irmãos a avançarem na fé, vamos suprir. É para inserir a igreja e ajudar a igreja a louvar e adoremos todos juntos ao Senhor através da banda, vamos suprir. Vamos suprir em relação às casas, às células, vamos suprir. Por quê? Porque Jesus Cristo é em nós. Porque este é o ministério de Jesus, é isso que Jesus ama fazer. E se Ele quer fazer de alguma forma, eis-me aqui, Jesus, como canal de manifestação da Tua glória. Se o Senhor deseja amar alguém, ame através de mim. Se o Senhor deseja olhar para alguém, olhe através dos meus olhos que o Senhor me deu, que hoje posso enxergar. Se o Senhor deseja abraçar alguém, que seja através dos meus braços. Se o Senhor deseja entrar na casa de alguém, que seja através dos meus pés. Que seja o Senhor. Que seja o Senhor. Nós não temos dúvida, amado, daquilo que Jesus vai fazer neste lugar. E essa é a maneira que Ele vai fazer: servindo, suprindo, amando, cuidando. Tudo que nós fazemos, somos sacerdote de Cristo Jesus, amém? O que o sacerdote faz? O sacerdote pega a mão e liga a outra mão, amém? Pega essa ponta e liga nessa ponta. É isso que o sacerdote faz. Sabe o que nós fazemos em Cristo Jesus como sacerdote? Como aqueles que foram chamados para suprir, nós ligamos a necessidade na prosperidade de Deus e dizemos: viva, viva para a glória de Deus, viva para o Senhor, viva para o Senhor. Tudo que você for fazer na sua vida, amado, cada passo que você for dar, cada passo de fé, entenda isso: eu estou indo nessa direção, Jesus Cristo está nisso. Eu tenho uma empresa, onde Jesus está nisso. Eu tenho uma casa, onde Jesus está nisso. Eu tenho uma família, onde Jesus está nisso. Eu tenho um carro, aonde Jesus está nisso. Eu estou fazendo parte de um ministério, Senhor, mas aonde Jesus está nisso? Se pergunte ao Senhor. Pergunte ao Senhor aonde Ele está nisso na sua vida. Porque é isso que devemos enxergar, amados. Se nós venhamos aqui, nos reunimos para decorar algo, e nós decoramos esse algo, e aí nós perguntamos aonde está Jesus nisso. No momento em que a festa aconteceu, você tem que ver Jesus no rosto das pessoas. Você tem que ver o sorriso transbordando no rosto dessas pessoas, porque é aí que Jesus está, na satisfação e prazer dessas pessoas. E é aí que está o seu ministério. Talvez ninguém viu, mas na hora que você vê a manifestação de glória na vida dessa pessoa, que talvez teve um dia difícil, que talvez nem queria vir aqui a este lugar, ela encontrou prazer, aceitação e satisfação no Senhor, porque você uniu a necessidade dela às mãos do Criador, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E essa sensibilidade em nosso coração, amado, é o que nos faz continuar avançando. Porque se eu tomo uma decisão em minha vida, ou se eu sigo numa direção, mas eu não penso no ministério de Jesus, eu não penso naquilo que Jesus tem prazer,
Pegar a necessidade e ligar à prosperidade. Pegar a doença e ligar à cura. Pegar o oprimido e ligar ao liberto. Amém? Nós somente ligamos as pontas. Quando nós falamos suprir, nós suprimos como? Nós ligamos um ao outro. Nós dizemos, a direção é essa. Agora, se a pessoa vai seguir nessa direção ou não, é uma outra questão. Mas o que nós fazemos? Nós ligamos. Nós dizemos, é por aqui, é assim. Nós pegamos a fome e ligamos o alimento. Nós pegamos a morte, o pensamento suicida, a tristeza, a dor, a depressão, e nós ligamos a vida. O pessoal da banda pode vir aqui, por favor? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, amado, existem inúmeros versículos, existem inúmeras passagens que registram o ministério de Jesus, que registra Jesus manifestando a glória de Deus. E nós vemos que Jesus, ele supre o povo como advogado. Jesus supre o povo através da cura. Jesus supre o povo sendo consoladora, sendo mestre, alimentando-os e reconciliando com o Pai. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós entendemos que o ministério dele se resume em caminhar durante a terra dos viventes, manifestando a glória do Senhor. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Gostaria que você se colocasse de frente com uma pessoa agora, homem com homem, mulher com mulher. Nós temos muitas pessoas enfermas em nosso meio, com gripe, com dor no corpo, com indisposição, e nesse momento é a hora que você tem de perguntar para ela se ela é uma dessas. Você vai perguntar para ela se ela tem passado por algo semelhante, e você vai orar por ela, amém? Nós somos convidados a fazer o mesmo hoje. Identifique o que impede a ovelha de caminhar e traga o suprimento dos céus. Identifique o que tem impedido o seu amigo aí na sua frente de avançar, e declara a ele: eu tenho o suprimento dos céus para você hoje. Aleluia, Jesus. De uma certeza nós temos, somos hoje uma igreja extremamente abençoada pelo Senhor. Você é extremamente abençoado pelo Senhor. Extremamente, por isso hoje Ele te chama. Ele te chama a ser um advogado na vida daqueles que Deus te deu. Defenda as causas. Ministre cura. Ministre cura. Se existe uma pessoa do seu lado, pergunte para ela agora e tenha liberdade para ministrar cura. Jesus ainda sara. Jesus ainda cura. Sopra, Espírito Santo de Deus, nos quatro cantos deste lugar. Nós repreendemos agora toda doença, toda enfermidade, lançamos fora. Nós declaramos um ambiente de cura. Interceda pelos problemas. Interceda pelos problemas um dos outros. Console. Abrace. Ame. Ensine a palavra de Deus. Ensine a palavra de Cristo. Alimente. Olhe para aqueles que o Senhor tem confiado em tuas mãos.
Alimente e leve-os à reconciliação com o Pai. Aleluia. É para isso que fomos chamados, Senhor, e é para isso que nos colocamos diante da Tua presença. Nós oramos, Senhor, como corpo, como igreja, como família da fé, dizendo: Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas famílias, colocamos diante de Ti os nossos filhos, colocamos diante de Ti as nossas crianças, ó Pai. Use-nos com liberdade neste lugar. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças como águia. Seja renovado diante de Deus, diante do Senhor. Nos colocamos aqui, Jesus Cristo, entendendo que este é o Teu ministério, entendendo que tudo é por meio de Ti, que Tu és o centro. Então tenha liberdade, Senhor. Manifeste, Senhor, o Teu ministério através de nós. Que mesmo que calado, Senhor, a Tua glória resplandeça aonde entrarmos, aonde pisarmos, ó Pai. Afluindo, flua, 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 flua diante do Senhor. Flua, 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 flua. Vá fluindo, vai exaltando Ele. Diga que Ele é bom, diga que Ele é grande. Aleluia. Verdadeiramente, o Senhor tem Te usado aqui no ministério do servir. O Senhor tem Te usado no ministério do servir. Mas também o Senhor diz em meu coração que em nosso meio existe pessoas pensando em desistir, pensando em parar, pessoas que entenderam ali o propósito do servir, o propósito do ministério de Jesus, mas por um motivo ou outro tem pensado em deixar e colocar isso de lado, em seguir a vida de uma outra maneira, talvez. E o Senhor deseja restaurar as tuas forças. O Senhor deseja alinhar a sua mente, seus pensamentos. Se este é você e você está em nosso meio, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se existe alguém que está em nosso meio que tem pensado em desistir, em parar, em ir um pouco mais devagar, saia do seu lugar. Hoje é noite onde o Senhor deseja restaurar as nossas vidas. É noite onde o Senhor deseja restaurar o nosso ministério. Não se acanhe, não se envergonhe, apenas tome posse daquilo que o Senhor tem para você, daquilo que o Senhor almeja para você. Se aquilo que o Senhor tem confiado em tuas mãos, por algum motivo ou outro, você tem pensado em parar, pensado em fazer diferente, saia do seu lugar. Para que juntos possamos, como igreja, interceder, servir. Queremos servir a você. Aleluia. Obrigado, Jesus. Que assim seja, Senhor, em nossas vidas. Que assim seja, Senhor, o nosso ministério marcado por Ti. E que assim seja. Que a Tua vontade, o Teu querer se cumpra em nós. Em nome de Jesus.